Obrigado, Djalma. Djalma, você está me ouvindo bem? Só para saber se está tudo certo? Ótimo. Obrigado, Djalma. Vamos lá, então. Eu vou reforçar a informação que o Djalma passou. Fiquem à vontade para fazer questionamentos, comentários, tentar tirar as dúvidas de vocês ao longo da minha fala pelo chat. No final, o Djalma, o que eu não consegui pegar pelo chat, o Djalma também repassa as perguntas para eu tentar responder para vocês ao final. Agradecer o convite da equipe do Telesaúde para estar com vocês hoje aqui. Bem, o que eu estou programando para falar para vocês é sobre o diagnóstico nutricional da obesidade em crianças e adolescentes na atenção básica. Eu venho de uma experiência de produção e execução de um curso sobre obesidade, sobrepeso e obesidade em Santa Catarina, gestão e cuidado na atenção básica. Algumas pessoas que estão nessa sala aqui, eu já estou reconhecendo que inclusive fizeram um curso conosco, e uma das questões que apareceu durante o nosso curso, e que é uma realidade também que se apresenta nos contatos que eu tenho com as equipes na atenção primária à saúde, são limites, dificuldades e, por vezes, desconhecimento em relação ao diagnóstico da obesidade, as questões relacionadas ao diagnóstico de estado nutricional em crianças e adolescentes, e isso tem um impacto muito importante em relação do cuidado do sobrepeso e da obesidade para esta população, e com consequências também em relação ao cuidado e as medidas e as estratégias relacionadas ao cuidado do sobrepeso e da obesidade para toda a população. E aí, dentro das temáticas do Telesaúde, a gente entendeu que seria interessante a gente abordar isso de forma um pouco mais específica, diante da importância deste tema para a linha de cuidado do sobrepeso e da obesidade. Então, vamos lá. Então, qual é a importância da gente debater diagnóstico do sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes, né? Então, a primeira coisa é porque a gente convive já há algum tempo com uma outra pandemia, né, bem mais duradoura do que a pandemia de Covid, que é uma pandemia relacionada aos problemas da má alimentação e má nutrição, e que tem por consequência, uma das consequências, um quadro de elevação das prevalências de sobrepeso e principalmente de obesidade, com impacto direto no desenvolvimento de doenças crônicas, né, em todo o mundo, e aí de forma específica e com bastante relevância aqui no Brasil. Então, os dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE têm demonstrado, isso lá em 2008 e 2009, demonstrou que 1 em cada 3 crianças estavam com sobrepeso ou obesidade, e somente o quadro de obesidade estava atingindo 14% desta população. E quando a gente olha para a população de adolescentes, 1 em cada 5 adolescentes estavam com sobrepeso ou obesidade, e somente a obesidade atingia 5% da população adolescente no Brasil. Isso 2008 e 2009, há mais de 10 anos atrás, tá? E quando a gente observa os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, do SISVAN, de dezembro de 2019, e aí eu fiz o recorte para dezembro de 2019, porque, em função da pandemia de Covid-19, a gente teve limites e dificuldades para alimentar o SISVAN ao longo do ano de 2020, e agora início de 2021, então os dados mais consistentes que a gente tem, eles são ainda de 2019, mas em dezembro de 2019, a realidade que se apresenta para o Brasil é que, entre crianças de 2 a 5 anos, a gente tinha 15% da população com risco de sobrepeso, 7,2% em sobrepeso e 7,5% em obesidade, ou seja, quase 30% da população das crianças de 2 a 5 anos avaliadas pelo SISVAN, ou com um diagnóstico no SISVAN, com algum grau relacionado de sobrepeso e obesidade. Tem uma informação importante, porque às vezes a gente questiona se os dados do SISVAN eles são relevantes ou não. Esses dados de dezembro de 2019, eles são referentes à avaliação de mais de 400 mil crianças nessa faixa etária, então é um número bastante representativo da população nacional.
Quando a gente olha para a população de 5 a 10 anos, numa avaliação de mais de 470 mil pessoas nessa faixa etária, a gente tem quase 30% também dessa população com algum grau de sobrepeso e obesidade, então 14,7% com sobrepeso, 8,2% com obesidade e 5,6% dessa população em um grau de obesidade grave. E quando a gente observa a população adolescente, então de 10 a 19 anos, a partir de dados de mais de 490 mil diagnósticos de estado nutricional presentes no CISVAM para dezembro de 2019, a gente tem 18,7% dessa população em sobrepeso, 7,5% em obesidade e 1,7% num quadro de obesidade grave. E aí, quando a gente compara os dados de 2019 com 2008, 2009, da POF, lá da Pesquisa de Orçamentos Familiares, o que a gente observa é que entre crianças houve uma prevalência similar àquela encontrada 10 anos atrás, e isso vai demonstrar para a gente que na última década as políticas de saúde, de alimentação e nutrição não contribuíram com a melhoria do quadro epidemiológico do sobrepeso e da obesidade entre crianças. E quando a gente olha especificamente para a população adolescente, os valores relacionados ao sobrepeso e obesidade no Brasil em 2019 são 10% superiores àqueles encontrados pela POF em 2008 e 2009. Isso vai evidenciar um quadro ainda mais preocupante para a população adolescente. E bem, o sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes, eles costumam ser fator de risco para o desenvolvimento de doenças e também eles costumam se manter, o quadro de sobrepeso e obesidade, costuma se manter durante a fase adulta. Então, problemas relacionados ao sobrepeso e obesidade, ou decorrentes do sobrepeso e da obesidade na infância e na adolescência, eles vão gerar problemas também para a população adulta e idosa mais tarde. Então, quando a gente traça estratégias de cuidado para esta população infantil, a tendência é que a gente também consiga qualificar ou melhorar as prevalências e os problemas decorrentes do sobrepeso e da obesidade na população adulta e população idosa. E além disso, a gente sabe que as doenças crônicas, elas estão intimamente relacionadas com o tempo que as pessoas estão expostas a essas doenças, né? Então, quanto mais tempo uma pessoa está exposta a problemas decorrentes da obesidade, a chance dela desenvolver outros problemas ou complicações decorrentes dessa situação são maiores. Então, se a gente começa a ter quadros de sobrepeso e obesidade durante a infância, a tendência é que eu tenha maiores problemas na fase adulta e entre idosos, porque o tempo de exposição aos fatores de risco, as doenças crônicas, o tempo ele é bem maior, né? Então, isso também é uma outra questão importante. E diante dessas situações, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e o Ministério da Saúde, através do Sistema Único de Saúde, eles têm se preocupado, principalmente na última década, em traçar estratégias que qualifiquem o cuidado e coloquem a questão do sobrepeso e da obesidade na agenda nacional de cuidados em saúde. E entre as ações, então, que estão sendo, as estratégias que estão sendo planejadas nos últimos anos, há uma ênfase importante, e com razão, que é dada às questões de vigilância alimentar e nutricional. E aí, quando a gente fala em vigilância alimentar e nutricional, isso é um aspecto dentro da vigilância em saúde, né, uma dimensão da vigilância em saúde, a gente está falando da descrição contínua e predição de tendências das condições de alimentação e nutrição e todos os fatores determinantes relacionados com essas condições de alimentação e nutrição. Dentre elas, a gente está falando, então, de uma descrição contínua e predição de tendências relacionadas à questão do sobrepeso e da obesidade. E a vigilância alimentar e nutricional, ela tem como local principal de atuação a atenção primária à saúde. Então, as equipes de atenção primária à saúde, elas têm um papel fundamental na execução das ações de vigilância alimentar e nutricional. E isso vai depender, obviamente, de uma qualificação e de uma competência técnica para a realização do diagnóstico do sobrepeso e da obesidade, aí no nosso caso específico do tema de hoje, entre crianças e adolescentes. Esta atuação, então, da atenção primária à saúde para ações de vigilância alimentar e nutricional, ela parte de alguns pressupostos, então ela precisa ser interdisciplinar. O diagnóstico do sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes não é uma tarefa
e não é de competência de uma única profissão, não é de competência ou uma tarefa exclusiva de nutricionistas, por exemplo, né? Então, todos os profissionais de saúde, eles precisam ter competência para realizar o diagnóstico adequado do sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes que procuram os serviços de saúde e também de forma ativa através de ações comunitárias. Essas ações, elas também precisam estar articuladas com a rede de atenção para que a gente, a partir desse diagnóstico, a gente também consiga pensar em estratégias articuladas com a rede para qualificar o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade. E aqui é importante a gente discutir uma questão, né? De nada serve a gente fazer diagnóstico de sobrepeso e de obesidade em qualquer população, e aí não só para crianças e adolescentes, se estas atividades de diagnóstico elas não estão atreladas com um planejamento de estratégia de cuidado. Então, só vale a pena eu fazer diagnóstico se eu consigo dar alguma resposta para as pessoas que eu estou diagnosticando, que eu tenho uma estratégia de cuidado para qualificar ou para promover saúde e dar mais condições de saúde para essa população. Se não, se a gente só fizer diagnóstico e não oferecer nenhum cuidado para esta população, a gente simplesmente está separando pessoas, criando problemas relacionados a preconceito, a gordofobia e tanto outros problemas que são decorrentes de um diagnóstico de sobrepeso e obesidade, né? Então, a gente precisa que este diagnóstico ele esteja relacionado com ações intersetoriais e dentro de um planejamento estratégico de cuidado, né? Então, ele precisa fazer parte desse planejamento estratégico de cuidado para melhorar as condições de vida da população. Então, o que a gente precisa identificar neste diagnóstico, né? A primeira questão que a gente precisa reforçar é o que é sobrepeso e obesidade, né? Então, sobrepeso e obesidade tem a ver com o acúmulo de gordura corporal, um acúmulo excessivo ou anormal, que seja capaz de atuar como fator de risco para outras doenças ou de ser, por si só, prejudicial à saúde. Ou seja, quando eu falo de sobrepeso e obesidade, eu não estou falando de excesso de peso. E isso é uma confusão generalizada, né? Eu posso ter pessoas que têm excesso de peso, mas que o acúmulo de gordura corporal delas não atua como fator de risco para outras doenças. Ou por si só ainda não é um problema de saúde, né? Assim como eu tenho pessoas que a imagem corporal delas nos dá uma sensação de que ela não tem excesso de peso, mas elas possuem um acúmulo de gordura corporal que pode ser prejudicial à saúde. Então, eu preciso entender que o que a gente tenta identificar, o que é importante identificar como diagnóstico para melhorar as estratégias de cuidado é identificar o acúmulo de gordura corporal que essas pessoas podem possuir e o quanto que isso está afetando a saúde delas. É esse aspecto que a gente precisa qualificar dentro do diagnóstico. E aí a pergunta que vem é o seguinte: qual é a forma menos invasiva, mais segura, rápida e confiável de medir ou estimar a quantidade de gordura corporal entre crianças e adolescentes? Porque toda estratégia de diagnóstico ela precisa considerar todos esses aspectos. Eu preciso de uma estratégia de diagnóstico que não seja invasiva ou que seja menos invasiva, ela tem que ser segura, ela tem que ser rápida, e ela tem que ser confiável e, de preferência, com custo baixo, né, para o sistema. Qual é a melhor forma de fazer isso? E aí a melhor forma que a gente tem para fazer esse diagnóstico é através de método antropométrico. Então, o método antropométrico, ele é simples, ele é geralmente inócuo, ele tem uma aceitação cultural, então a gente brinca que desde criancinha, para muitas pessoas, os nossos pais tem o hábito de medir a altura das crianças, de coletar peso, então a gente tem uma aceitação cultural de como fazer o diagnóstico antropométrico. Ele tem um custo bastante baixo comparado com outros métodos e ele tem validade científica. O método antropométrico para diagnóstico de sobrepeso e da obesidade, ele está pautado na coleta de algumas informações centrais, que é peso, altura, distâncias e circunferências corporais, e dobras cutâneas. Agora, o método antropométrico, ele vai estimar a quantidade de gordura corporal, ele não me diz exatamente quanto que eu tenho de gordura, ele não consegue me dizer com precisão a quantidade e a distribuição da gordura corporal,
Mas a partir deste método, eu consigo estimar com muita precisão e com validade científica a quantidade de gordura, ou se esta quantidade ela pode se tornar prejudicial ou não, a partir da comparação com outras populações consideradas saudáveis. Então, o método antropométrico ele é um método duplamente indireto e que tem a capacidade de estimar com precisão a quantidade de gordura corporal nas populações, entre elas as crianças e adolescentes. Agora, esta estimativa, a qualidade desta estimativa, ela vai depender de algumas coisas. Da existência e da precisão de equipamentos para isso, do adequado local de instalação desses equipamentos e da utilização correta de protocolos de coleta que sejam cientificamente validados. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Bem, o Ministério da Saúde, através do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, dentro do Sistema Único de Saúde, ele tem publicado protocolos, né, desse sistema que padronizam os indicadores de diagnóstico do estado nutricional e os protocolos de coleta e os parâmetros de referência para avaliação do estado nutricional nas diferentes etapas do ciclo da vida, né, nas diferentes fases da vida. Então, este documento dos protocolos do SISVAN, ele está disponível dentro do site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. É muito fácil localizar esses protocolos, né, então, o acesso é livre, é tranquilo de fazer o acesso, e lá estão descritos todos os parâmetros de avaliação e todos os procedimentos para uma coleta adequada, e que devem ser seguidos de forma rigorosa, para que a gente consiga, então, ter um diagnóstico adequado que não gere diagnósticos equivocados, que podem gerar dois tipos de problema. O primeiro problema é criar uma situação de preocupação desnecessária entre crianças, adolescentes, seus pais ou responsáveis, e, principalmente, prejudicar uma estratégia, um planejamento, então, para o cuidado em relação ao sobrepeso e obesidade, porque a gente vai estar lidando com informações que não são confiáveis ou informações que são erradas. Então, vamos lá. Diagnóstico do sobrepeso e da obesidade entre crianças, tá? A primeira questão que a gente precisa entender entre crianças é que a composição corporal ela não é estável, né? Então, ela muda ao longo do desenvolvimento infantil, diferente dos adultos. Nos adultos, a nossa composição corporal, entre adultos saudáveis, ela é estável. O que acontece é que, a gente pode até mudar a nossa composição corporal, mas isso é decorrente de fatores externos a gente, né? Agora, a composição corporal da criança, ela muda por uma questão, né, própria do desenvolvimento infantil. E isso faz com que os diagnósticos de crianças e também de adolescentes, eles sejam mais complexos. Esse diagnóstico ele é mais complexo. E ele depende, então, das curvas de crescimento que foram padronizadas pela Organização Mundial da Saúde e que permitem esse diagnóstico. Quando a gente vai comparar as crianças que a gente está avaliando com crianças saudáveis naquela faixa etária, naquela altura, naquele peso que a gente está comparando essa criança com populações saudáveis, tá? E esse diagnóstico, então, do estado nutricional, do sobrepeso e da obesidade de crianças, ele vai depender da coleta de data de nascimento, sexo, peso e estatura da criança. Quando a gente fala de estatura, a gente está falando de comprimento ou altura. E isso tem uma diferença muito importante. Quando a gente coleta a estatura com a criança deitada, no caso de crianças geralmente menores de 2 anos, ou crianças que têm alguma dificuldade em ficar em pé, eu estou falando de comprimento. E quando eu estou fazendo a coleta da criança em pé, eu estou coletando a altura. Tá? E isso tem diferença, mas tem uma diferença importante na hora do diagnóstico, porque a gente vai usar padrões de comparação diferentes. Então, para o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade, para o diagnóstico do estado nutricional, na verdade, de crianças, o Ministério da Saúde indica a utilização de 16 diferentes curvas de crescimento que a gente precisa utilizar para fazer um adequado diagnóstico. Então, são 8 curvas para meninas e 8 curvas para meninos, diferentes que eu precisaria utilizar. Estas curvas, elas trabalham com indicadores diferentes, cada uma destas curvas.
Então, eu vou ter indicadores de índice de massa corporal por idade, de estatura por idade, peso por estatura e peso por idade. Ou seja, quando eu vou fazer um diagnóstico de uma criança, do estado nutricional de uma criança, eu posso fazer esse diagnóstico a partir de cada um desses 4 indicadores, para verificar se, por exemplo, o peso por idade da criança está adequado quando eu comparo com crianças saudáveis, ou o peso dela em relação à estatura, ou a estatura dela em relação à idade, ou o IMC dela em relação à idade. Então vamos lá, o peso por idade, né? O peso por idade é o principal indicador para avaliação de baixo peso, mas não é adequado para o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade em crianças. Ou seja, se eu tenho suspeita de um quadro de sobrepeso e obesidade infantil, não é adequado eu fazer o diagnóstico para o peso por idade. O peso por idade ele não é sensível para diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Então não é um indicador cientificamente validado para isso. Estatura por idade. Então, estatura por idade é o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da criança, principalmente relacionados à pobreza e desnutrição. Então, ele é um indicador antropométrico mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população, mas também não permite o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade. O peso por idade até permite diagnóstico de sobrepeso e obesidade, mas não é adequado para isso. Estatura por idade não permite diagnóstico de sobrepeso e obesidade, então não deve ser usado para essa finalidade. E aí nos resta o peso por estatura, que permite o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade, e ele é mais simples que o índice de massa corporal por idade, porque ele dispensa a informação sobre a idade da criança, eu só trabalho com a informação do peso e da estatura da criança, a idade da criança não me interessa, e eu não preciso fazer nenhum cálculo, né? O IMC, a gente precisa fazer um cálculo para chegar ao valor de IMC. No entanto, o peso por estatura ele só é utilizado para crianças do nascimento até os 5 anos de idade. Acima dos 5 anos, crianças com 5 anos ou mais de idade, a gente não consegue fazer a avaliação de peso por estatura. Então, ele também gera esse tipo de problema. E aí, nos resta o IMC por idade, que é o principal índice para estimar o excesso de gordura corporal e, consequentemente, o sobrepeso e obesidade entre crianças. E ele é válido para crianças do nascimento até os 10 anos, que é a faixa etária de crianças que é definida pelo Ministério da Saúde e também pelo CISVAN. Então, quando eu falo em diagnóstico de sobrepeso e obesidade, a gente se concentra nesses 2 indicadores, IMC por idade e peso por estatura. Tá? É esperado que nas curvas, que essas 2 curvas de crescimento, elas façam parte das cadernetas de saúde das crianças e também depois das cadernetas dos adolescentes. E também que a cada consulta ou coleta de dado antropométrico, as informações elas sejam registradas nas cadernetas. E aí também sejam traçadas, então, as linhas de crescimento e desenvolvimento das crianças, né? Então, com o apoio das curvas de crescimento, é possível observar em qual faixa de percentil ou score Z que a criança se encontra, para cada um dos índices antropométricos, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma curva de IMC por idade para meninas, onde tem uma curva, as curvas de padrão, né? Aqui é por score Z, né? Então eu tenho ali os pontos de corte, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Uma linha preta, que é a linha desta criança, que foi traçada ao longo do tempo, e eu vou comparar, então, esse traço de desenvolvimento dessa criança, no caso do IMC, para a idade dela, com as linhas que já estão na curva e que se referem, então, a populações saudáveis, para poder identificar se essa criança ela se encontra com IMC para a idade adequado, ou um quadro de sobrepeso, ou um quadro de obesidade. O que aqui também é importante reforçar? As curvas elas podem estar por percentil ou score Z, tá? Percentil, ele serve para avaliações coletivas da população. Quando eu estou falando de avaliação individual, para saber o diagnóstico de uma criança específica, que é o que a gente faz na clínica, a gente precisa utilizar as curvas com score Z e não com percentil. As curvas para score Z elas são mais sensíveis para identificar as oscilações e o estado nutricional individual. Tá? E aí é muito importante a gente saber se os
os padrões de referência que a gente está utilizando, as curvas disponíveis para a gente poder fazer esse diagnóstico, e nas cadernetas das crianças, essas curvas são em percentil ou score Z. Ah, mas a diferença de percentil para score Z é só o númerozinho que está lá do lado, o número de percentil ou o número de score Z? Não, as curvas são diferentes. Muitas vezes um diagnóstico em percentil é diferente do diagnóstico que a gente vai ter para score Z, tá? Então é muito importante a gente usar as curvas corretas para poder fazer esse diagnóstico, senão a gente vai acabar gerando diagnósticos equivocados dentro dessa população. Então, vamos a um exemplo, né? Então, utilizando a curva de crescimento, a curva de peso por comprimento para sexo feminino, né? Vamos pegar uma situação hipotética aqui de uma criança com idade de 1 ano e 4 meses, um peso de 14 quilos e 90 centímetros de comprimento. Então, ela foi, a estatura da criança foi coletada com ela deitada, né? E a gente vai verificar, então, cruzando esses dados na curva de crescimento, 14 quilos e 90 centímetros, que esta criança ela se encontra nas faixas de 1 positivo e 2 positivo no score Z para a curva de peso por comprimento de meninas. E aí, o que isso significa? Bem, a gente vai usar como apoio um quadro de avaliação do estado nutricional, que é disponibilizado pelo Sisvan e está naqueles protocolos, né? Os municípios também dispõem desse material para poder fazer o diagnóstico. Então, esse quadro, ele vai me colocar ali os valores críticos no canto, nas colunas mais à esquerda, tanto em percentil quanto score Z, que são as faixas de percentil e as faixas de score Z, divididos pela faixa etária da criança, né, crianças de 0 a 5 anos ou crianças de 5 a 10 anos incompletos, para cada um dos indicadores, peso paridade, peso por estatura, IMC paridade ou estatura paridade. E aí a gente cruza essas informações com as informações que a gente identificou na nossa curva de crescimento. Então, no nosso caso, esta criança, ela estava na curva no score Z mais 1 e mais 2, e a gente avaliou pela curva de peso por estatura. E quando a gente cruza a curva que a gente utilizou com o score Z, onde se encontrava essa criança, a gente chega num diagnóstico. Ou seja, pela curva de peso por estatura, a criança está em risco de sobrepeso. Né? Uma criança de 1 ano e 4 meses, do sexo feminino, com 14 quilos e 90 centímetros de comprimento, ela vai, nesta curva, indicar risco de sobrepeso. Mas olha que interessante. Vamos considerar as mesmas informações e aí usar a curva agora de MC por idade, para a mesma criança. Na mesma situação, 1 ano e 4 meses, 14 quilos e 90 centímetros. A gente eu calculei o IMC dessa criança, então a gente pega o peso, né, 14 quilos, dividido pela altura ao quadrado, né, os 90 centímetros, 0,9 vezes 0,9, divide 14 pelo comprimento ao quadrado, a gente tem o valor de IMC, 17,3 kg. Assim como a gente fez na curva de peso por estatura, a gente traça aqui o valor, a linha do valor de IMC da criança e a linha da idade da criança, né, 1 ano e 4 meses, a gente chega num ponto que está entre o score Z 0 e 1. E aí, quando a gente olha na nossa tabela, o que a gente descobre é que, usando a curva de IMC por idade para esta criança, o diagnóstico dela não é mais de risco de sobrepeso, é de eutrofia. Então, gente, percebam que a gente chegou a 2 resultados diferentes de diagnóstico para a mesma criança nas 2 curvas que a gente analisou. E aí, se a gente considerar apenas o peso por comprimento, a gente ia ficar em alerta com essa criança, porque ela estava em risco de sobrepeso. Mas se a gente analisar essa criança apenas pelo IMC pela idade, a gente vai ficar tranquilo, porque a criança está com o estado nutricional adequado. Então, o que a gente faz nesse tipo de situação? O que é importante a gente perceber, gente, é que essas situações elas são comuns, cada curva vai me dar, por vezes, diagnósticos diferentes,
E é por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico do sobrepeso e da obesidade entre crianças, considerando os diferentes índices, para que a gente possa compreender da melhor maneira possível a explicação sobre o estado nutricional dessa criança. Bem, nesse caso específico, o que explica esta diferença de um diagnóstico para outro? Provavelmente essa criança ela é baixa para a idade dela. E como ela é baixa para a idade, quando a gente avalia na curva de peso para comprimento, eu não estou avaliando um indicador importante, que é a idade da criança. O que o IMC faz? Quando a gente trabalha com IMC, eu avalio 3 indicadores: peso, o comprimento e a idade. Eu cruzo essas 3 informações, né? Então, na curva de peso para o comprimento, a gente apenas verificou que o peso estava um pouco elevado para o comprimento da criança. Mas como provavelmente essa criança era baixinha para a idade dela, isso fez com que, no ajuste desta curva, ela apontasse como um risco de sobrepeso. Mas quando a gente avalia no IMC pela idade com os 3 indicadores, peso, comprimento e idade, aí eu vou ter, então, um diagnóstico que talvez seja mais correto para esta criança. É por isso, gente, que o IMC para a idade é o principal índice para diagnóstico de sobrepeso e da obesidade infantil. E percebam a importância desta análise, porque se a gente utilizasse apenas o peso por estatura para fazer o diagnóstico, esta criança, e principalmente a mãe dessa criança, o responsável por essa criança, estaria saindo da consulta com um diagnóstico errado. E esse diagnóstico errado ele é responsável por gerar problemas relacionados a preconceito, a preocupações desnecessárias e a diversos problemas de ordem social que a gente poderia ter evitado se a gente utilizasse o diagnóstico de forma adequada, fazendo com competência, fazendo as coletas de peso e estatura de forma adequada e principalmente usando as curvas mais adequadas para fazer esse diagnóstico. E o que é importante também a gente ressaltar quando a gente trabalha com avaliação, com diagnóstico de crianças e adolescentes, é que qualquer pequena variação no peso ou na estatura da criança, ela pode gerar diagnósticos bastante equivocados. E por isso é muito importante a gente seguir os protocolos corretos, com calma, usando equipamentos adequados, localizados em posições adequadas para poder fazer a coleta de peso e estatura das crianças. Porque 1 quilo a mais no peso dessa criança pode gerar um diagnóstico errado. Então, quais são os protocolos do CISVAN indicam sobre os equipamentos e os processos de coleta dos dados, né? Então, a primeira coisa, certificar de que a balança está apoiada sobre uma superfície, estou falando em balança pediátrica, né? Forrar o prato com uma proteção, como um papel descartável ou fralda, antes de calibrar a balança, para evitar erros na pesagem. Então, eu calibro a balança depois de colocar o papel ou qualquer proteção para essa criança depois de ter o peso coletado. Verificar se a balança está calibrada, caso contrário, a balança deve ser calibrada antes da pesagem. Após constatar que a balança está calibrada, então ela tem que ser travada. A criança vai ser despida de todas as peças de roupa, inclusive de fralda. E aí sempre é importante solicitar o apoio do familiar ou do responsável para fazer isso. E aí a gente coloca a criança sentada ou deitada no centro do prato para distribuir esse peso de forma igualmente no prato da balança pediátrica. A criança ela tem que ser mantida parada o máximo de tempo possível nessa posição, principalmente quando eu trabalho com uma balança mecânica, né, que eu vou ter mais dificuldade para fazer o registro, mas na balança digital também, ela tende a ficar oscilando o peso da criança, e eu não posso fazer a coleta do peso com o peso oscilando, eu tenho que saber exatamente o peso quando ele estabilizar, né? A gente orienta o familiar ou responsável a manter-se próximo da criança, mas sem tocar na criança e nem no equipamento, para também não dar divergências e problemas na coleta do peso. Realizar a leitura do peso, anotar em formulário específico e no prontuário, e aí a gente retira a criança e marca o peso sempre na caderneta de saúde da criança. Quando a gente trabalha, então, com um estadiômetro, com uma balança adulta, né? Então a balança ela também tem que estar afastada da parede e sobre um local nivelado, estável e seguro para quem for subir no equipamento. A gente observa muito balanças coladas nas paredes, né, encostadas nas paredes, isso pode gerar problemas também na coleta do dado de peso.
Verificar se a balança está calibrada, providenciando a calibragem caso seja necessário, antes de realizar a pesagem. A criança ela precisa subir na balança descalça com a menor quantidade de roupa possível e colocar-se exatamente no centro do equipamento, de forma ereta, com os pés juntos, os braços estendidos ao longo do corpo e mantendo-se parada e com a sua respiração normal. E a imagem que eu tenho aqui do lado, que exemplifica a coleta, a criança está na posição errada, a criança está com o pescoço levantado, né, o rosto levantado, os pés não estão juntos, né, o braço até está estendido, mas eu tenho aí problemas na postura da criança que podem interferir também na coleta de peso. Fazer a leitura do peso, anotar no formulário específico e no prontuário da criança. A coleta do comprimento, né? Então, de crianças cuja coleta da estatura é feita com a criança deitada, né? Então, a gente sempre precisa retirar os sapatos da criança, além das toucas, fivelas e qualquer efeito de cabelo que possa interferir na tomada da medida. Deitar a criança no centro do infantômetro, descalça e com a cabeça livre de adereços, manter, com a ajuda da família ou de algum responsável, a cabeça apoiada firmemente contra a parte que é fixa, né, do equipamento, do infantômetro, com o pescoço reto e o queixo afastado do peito. Os ombros devem estar totalmente em contato com a superfície de apoio do infantômetro e os braços estendidos ao longo do corpo. As nádegas e os calcanhares da criança também precisam estar em pleno contato com a superfície que apoia o infantômetro. E a gente vai pressionar de forma cuidadosa, né, os joelhos da criança para baixo com uma das mãos, de modo que eles fiquem estendidos, e juntar os pés da criança, fazendo um ângulo reto com as pernas, para que a gente consiga, então, fazer a aferição. Então, a gente levanta a parte móvel do equipamento até as plantas dos pés da criança, com cuidado para que a criança não se mexa, né? Vai realizar a leitura do comprimento, quando estiver seguro que a criança não se moveu da posição indicada, e vai anotar em formulário, na caderneta da criança. É a coleta mais complexa, é a coleta de estatura de estatura de crianças de forma deitada, de crianças muito pequenas, porque elas não ficam quietas, né? Então é muito difícil fazer a coleta. E percebam que nesta condição, em crianças com essa idade, gente, 5 centímetros para mais ou 5 centímetros para menos, muda todo o diagnóstico do estado nutricional dessa criança. Então é muito importante fazer esse tipo de coleta com muito cuidado, com muito zelo. Com crianças que conseguem ficar em pé, então o estadiômetro também deve estar em local nivelado, estável e seguro. A criança deve se posicionar de costas para o equipamento, no centro, né, do equipamento, descalça, com a cabeça livre de adereços e olhando para um ponto fixo na altura dos olhos. As pernas devem estar paralelas, sem a necessidade de estar encostadas entre si, mas com os pés formando um ângulo reto com as pernas. Preferencialmente os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e a parte posterior da cabeça devem estar encostados no estadiômetro ou na parede, e quando não for possível encostar esses 5 pontos, a gente precisa encostar pelo menos 3 deles. A gente vai abaixar a parte móvel do equipamento, fixando contra a cabeça, com uma pressão suficiente para comprimir o cabelo. A gente retira a criança quando a gente tem certeza de que ela não se moveu e que a parte móvel do equipamento está presa, vai fazer a leitura, anotar no formulário e no prontuário da criança. Em relação às circunferências e dobras, gente, não há consenso sobre pontos de corte para diagnóstico de sobrepeso e da obesidade por meio dessas medidas, nem de risco cardiovascular, então, para o público infantil, né? Então, elas não são indicadas dentro do Sistema Nacional, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. E, além disso, é muito importante a gente reforçar que, além do diagnóstico de estado nutricional, o diagnóstico de sobrepeso e da obesidade entre crianças, ele precisa considerar o peso ao nascer da criança, os dados referentes à amamentação, introdução alimentar, os hábitos alimentares, e com cuidado especial para aquilo que a criança faz na escola, a alimentação dessa criança na escola, que também é muito importante para compor esse diagnóstico. E quando a gente vai falar do diagnóstico entre adolescentes, a gente também vai entender que as distâncias, os diâmetros, a forma e a composição corporal dos adolescentes também não é estável. Então, a gente também vai precisar usar curvas de crescimento para fazer esse diagnóstico. E aqui, gente, eu gosto de usar essa imagem dessa menina assustada, porque a coisa mais comum que tem são adolescentes fazendo diagnóstico de estado nutricional através do IMC como se eles fossem adultos.
usando os pontos de corte para adulto. E isso dá muito erro, né? E quando eu estou falando de adolescente, eu estou falando de adolescentes de 10 até 20 anos, que é a faixa etária que o Ministério da Saúde e o CISVAM utilizam. Então, para fazer o diagnóstico entre adolescentes, a gente também vai usar algumas curvas de crescimento, como a estatura por idade entre meninos e meninas, e o IMC por idade entre meninos e também para meninas, né? E o IMC por idade é o principal indicador para diagnóstico de sobrepeso e da obesidade entre adolescentes, assim como a gente viu para crianças. E aí a gente tem duas questões aqui que a gente precisa entender. As curvas de crescimento para adolescentes, elas só vão até os 19 anos, mas adolescentes a gente considera até os 20. Então, adolescentes com idade entre 19 e 20 anos, a gente faz o diagnóstico igual a adultos, usa os protocolos para adultos. Mas até os 19 a gente trabalha com curvas. E adolescentes gestantes, a gente vai fazer os mesmos protocolos para as gestantes, tá? E aí não usa as curvas que a gente utiliza para adolescentes que não são gestantes. E aí a gente também tem uma tabela com os valores de percentil e score Z para os índices antropométricos para adolescentes. IMC para idade e estatura por idade, né? Então, eu tenho aqui, quando um adolescente está com score Z entre mais 1 e mais 2, ele está com sobrepeso, entre mais 2 e mais 3 é o diagnóstico de obesidade, acima do score Z mais 3, a gente tem o diagnóstico de obesidade grave. Então, a gente identifica dentro da curva nesses intervalos, e aí vamos pegar um exemplo aqui de uma adolescente de 16 anos, 63 quilos e 1,60 m, a gente calcula o IMC, né, dividindo o peso pela altura ao quadrado, a gente chega a um IMC de 24,5 kg, e quando a gente joga nesta curva, a gente identifica que esta adolescente está com sobrepeso, ela está com um valor o IMC por idade desta adolescente está dando entre mais 1 e mais 2 de score Z, o que indica sobrepeso. O valor do IMC, ele está adequado. Se a gente fizesse a avaliação dessa adolescente de 16 anos pelo valor de IMC para adultos, o que acontece muitas vezes, o IMC para adulto está adequado. A gente já tem um diagnóstico de peso adequado de IMC adequado para essa adolescente. E a curva nos indica que não, que ela está num quadro de sobrepeso. Por isso que é importante usar as curvas. Além disso, tem uma outra característica importante. A gente precisa fazer uma intervenção de perda de peso para essa adolescente? Talvez não. Porque se essa adolescente mantiver o peso dela e o IMC, então, dela, né, ela mantendo o peso e a altura dela, ela vai manter o IMC. Por mais 2 anos, ou seja, quando ela chegar aos 18 anos com este peso, ela entra num quadro de eutrofia, de IMC adequado. Então, eu não preciso, por exemplo, uma adolescente dessa pedir que ela perca peso. Basta ela manter o peso, que ao passar dos anos, ela vai acabar chegando num quadro de eutrofia, que é importante. A gente precisa seguir os mesmos protocolos para coleta de peso e altura que foram apresentados nos diagnósticos lá de criança. Então, para adolescente, a gente segue os mesmos protocolos, tá? E apesar da existência de medidas de circunferência e de adiposidade para adolescentes, a sua utilização ela não é indicada pelo CISVAM porque não existe consenso sobre pontos de corte para diagnóstico de sobrepeso e obesidade ou de risco cardiovascular para essas medidas entre adolescentes. Então, a gente também não utiliza, tá? Circunferências e dobras para adolescentes, somente para adultos. 2 mensagens finais. A primeira delas, né? O diagnóstico de sobrepeso e da obesidade entre crianças e adolescentes só tem utilidade se estiver estrategicamente vinculado a um planejamento de cuidado que gere melhores condições de saúde para essa população, que foi aquilo que eu falei lá no início. E o diagnóstico e as estratégias de cuidado em relação ao sobrepeso e obesidade, elas precisam ser humanizadas, sem preconceitos e culpabilizações, que possam recair sobre as crianças, os adolescentes e os seus pais ou cuidadores. Quando a gente fala de diagnóstico de sobrepeso e obesidade, gente, a gente está falando de um elemento socialmente complexo e que está muito relacionado com problemas muito sérios relacionados à violência, preconceito e outros problemas que podem, inclusive, afetar a saúde mental dessas crianças e adolescentes e outros problemas de saúde. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses diagnósticos e o que a gente faz com esses diagnósticos. E, por fim, só quero fazer um convite para vocês, que a gente
vai disponibilizar em breve 2 cursos dentro do Telesaúde, um que é a retomada a gente vai reeditar o curso sobre peso e obesidade, cuidado na atenção básica, que é o curso que eu falei lá no início, ele vai estar disponível para quem quiser fazer esse curso de forma autoinstrucional também. E a gente está com outro curso sendo lançado, que é especificamente sobre a linha de cuidado sobre peso e obesidade para implementação em Santa Catarina, que é um curso que a gente está fazendo em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e que vai ser lançado em breve. Eu já fico com o convite, fiquem atentos para vocês poderem fazer esses cursos. É isso. Desculpa pelo avançar um pouco do tempo, mas o que eu tinha para falar com vocês era isso. Obrigado, Djalma. A Patrícia Silva perguntou se os números iniciais apresentados têm como referência para avaliação o IMC. Desculpa, eu não consegui pegar em que momento da apresentação foi, mas foi bem no começo, ali pelos 10 minutos. Eu imagino que sejam os números as prevalências de sobrepeso e obesidade que eu apresentei lá no início. Não sei se é isso... Se é isso que a Patrícia questionou. Isso. É isso mesmo, Foi ótimo. As iniciais, obrigada. Sim, Patrícia. As informações As informações, principalmente relacionadas ao CISVAN, que eu apresentei com dados de 2019, eles são referentes ao indicador IMC por idade. Tá? Tanto de crianças quanto de adolescentes. E a POF, não. A POF ela não trabalha com indicador IMC por idade, mas os do CISVAN, eu coletei, e aí fui eu que fiz a coleta, utilizando os dados referentes ao indicador de IMC por idade para essas duas populações. Ok, muito obrigada. Certo. Aí a Priscila colocou ali no nosso chat também, que logo na sequência você respondeu, mas só se você quiser dar uma complementada. Ela perguntou se pode-se utilizar o protocolo de circunferência da cintura para verificar risco cardiovascular em adolescentes. Tá, vamos lá. Pode, Priscila. Pode. A gente tem alguns protocolos clínicos que dão parâmetros para a gente poder fazer essa avaliação entre adolescentes, tá? Mas o Ministério da Saúde e o CISVAN, por como isso ainda não tem um consenso científico, acabam não indicando o uso. Mas, dentro da prática clínica, pode ser uma forma da gente qualificar o diagnóstico, tá? O que eu sempre recomendo é o seguinte: quanto maior o número de instrumentos, maior o número de informações a gente tiver para poder qualificar esse diagnóstico, melhor, para evitar, principalmente numa avaliação clínica, né, de uma criança ou de um adolescente específico, a gente evitar dar diagnósticos equivocados, tá? Principalmente dar diagnóstico de sobrepeso e obesidade para crianças e adolescentes que não estão com sobrepeso e obesidade, e mesmo que às vezes o indicador IMC por idade aponte um quadro de sobrepeso e obesidade, a gente pode complementar essas informações com outros dados, né, esse diagnóstico com outras informações, na verdade, que façam que talvez a gente fique menos preocupado com as crianças e com os adolescentes, né, e aí por isso que é importante complementar com outros dados de circunferência ou até dobras cutâneas, se for o caso, mas também identificar que hábito alimentar é o dessa criança, o nível de atividade física dessa criança, né, para saber qual é o grau de preocupação que a gente precisa ter ou de urgência num tratamento ou numa intervenção com essa criança ou com esse adolescente, tá? Então, protocolos existem, mas o CISVAN e o Ministério da Saúde, eles não têm recomendado. Certo. Aí a Tatiane, ela comenta, né, que tem atendido várias crianças e adolescentes com relatos de aumento de peso durante a pandemia. Alguns casos, aí ela relata que o aumento chega a 10 ou 15 quilos, que acaba sendo uma situação bastante preocupante, né? Esse momento que a gente tem vivido aí com as crianças não indo à escola, enfim, né? Tatiane, isso é um relato que tem aparecido bastante, tá? De ganho de peso, aí não só entre a população infantil, mas de ganho de peso durante a pandemia, muito associado. Esses relatos, eles estão marcados, correlacionados com o fato da gente estar muito parado, estar muito em casa, as pessoas não estão em atividade física, as crianças não estão indo para a escola, isso poderia gerar um ganho de peso, né?
A gente não tem ainda, fora esses casos específicos que você já está esses relatos que você está tendo, e alguns casos que os profissionais estão presenciando, a gente ainda não tem nenhum dado epidemiológico que mostre que a gente vai ter um aumento do quadro de sobrepeso e obesidade como uma decorrência direta da pandemia. Isso a gente ainda não tem como a gente afirmar que essa relação existe. Pelo contrário, né? O que a gente tem vivenciado no Brasil é um aumento dos problemas relacionados à fome e desnutrição em decorrente da pandemia, muito mais do que as questões de sobrepeso e obesidade, em função de todos os problemas relacionados à renda e acesso e disponibilidade de alimentos mesmo, né? Então, isso está sendo mais demarcado epidemiologicamente do que o problema do sobrepeso e da obesidade. Mas é uma questão que a gente vai ter que ficar atento, né? Existe tem uma coisa que a gente já tem... a gente está se preocupando ainda, acho que não com a devida preocupação que a gente deveria ter, que são as consequências da pandemia, né? Então, a gente vai ter muitos problemas decorrentes da pandemia, para além do grave problema da alta mortalidade que a gente está tendo. Então, as consequências que a gente vai ter da pandemia, tanto em relação à saúde das pessoas que foram, né, que desenvolveram, ou que foram contaminadas e que desenvolveram algum problema decorrente da Covid, mas, para além disso, a gente vai ter problemas de cunho social, educacional e de saúde em função desse mundo que a gente está vivendo aí há mais de um ano. Então, acho que a gente vai ter que ficar atento para essa situação, sim, Tatiana. Certo. Aí a Márcia, ela colocou aqui que sobre o CC, desculpa que essa sigla daí eu não identifico, e o CISVAN não recomenda, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, essa eu consigo destrinchar, ela utiliza. O que seria o CC? Isso, ali? A circunferência de cintura, Tá. Djalma. É isso mesmo, Márcia. O CISVAN não recomenda, o Ministério da Saúde não entende como um consenso, o CISVAN, então, não faz a recomendação, mas, como eu falei, a gente tem alguns protocolos, tanto de sociedades científicas, quanto protocolos mais de pesquisas que são utilizados e que a gente pode utilizar para complementar o diagnóstico, tá? Isso sem problema. Aí a Márcia, ela coloca aqui que diante do diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, qual seria a orientação? Sabe-se que o atendimento nutricional nem sempre é possível, né? Pergunta de R$1 milhão, né? Não é assim, não é o foco, Márcia, da gente. A gente não vai conseguir avançar nessa reflexão, né, nesta web. E aí eu vou reforçar o convite para os 2 cursos que a gente vai disponibilizar dentro do Telesaúde, porque nesses 2 cursos, sim, a gente consegue avançar nessas estratégias de cuidado. Agora, o que é importante, né? É que a gente tenha uma estratégia de cuidado e que ela esteja vinculada aos atributos da atenção primária à saúde e vinculada aos princípios do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, eu preciso de uma estratégia muito bem elaborada de ações de promoção da saúde, porque eu preciso garantir que as populações, né, elas tenham condições de acesso a uma alimentação adequada, enquanto um direito dessa população, e condições também para a realização de atividade física. Então, esse binômio ele é muito importante para a gente manejar as questões relacionadas ao sobrepeso e obesidade, né, alimentação adequada e atividade física, e por isso que também fica o convite para amanhã, né, para outra atividade do TEL, que vai trabalhar especificamente a questão da atividade física e doenças crônicas, entre elas a obesidade. Mas eu preciso pensar em estratégias de promoção, eu preciso pensar em estratégias de prevenção e vou precisar sempre pensar em estratégias de reabilitação e tratamento de populações individuais, na verdade, né, nos quadros de sobrepeso e obesidade. E dentro desse contexto, uma coisa muito importante e que está sendo tensionada pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina está começando a articular isso dentro do Estado, é a construção e a implementação de uma linha de cuidado para o sobrepeso e da obesidade, que articule toda a rede de atenção, né? Onde a atenção básica ela tem um papel fundamental, mas articulada com os outros níveis de atenção da rede, os outros pontos de atenção dentro da rede, né? Então, eu preciso criar canais para isso. E eu costumo falar o seguinte, o sobrepeso e a obesidade, eu vou descartar o sobrepeso, mas a obesidade, gente, ela é apontada como um dos principais, se não o principal fator de risco para uma diversidade de doenças crônicas
que que sobrecarregam o sistema de saúde e são um fator importante de prejuízo à saúde de uma parcela grande da população brasileira, né? E a obesidade é um fator de risco super importante nesse processo. Até que ponto que a gente dá a devida importância para olhar para a obesidade como um problema de saúde e pensar em estratégias de cuidado para a obesidade dentro das nossas equipes, dentro do nosso município? A obesidade é meio marginalizada, porque geralmente a gente atende as pessoas e começa a olhar para a obesidade quando uma segunda doença ou uma comorbidade se manifesta, né? Então, a gente é pouco proativo em olhar para o problema da obesidade e tentar buscar estratégias de ação em relação a esse problema. Só o fato da gente colocar a obesidade como dentro da agenda de preocupação das equipes e dos municípios, para a gente começar a parar para pensar nessas estratégias, já é um grande ganho. E quero entender que a implementação da linha de cuidado, ela vai promover isso dentro dos municípios. Mick, tem mais uma pergunta ali, pelo que eu vi, ou é um comentário? A Márcia Rippel. Você comentou que o indicado é usar o Score Z, mas o diagnóstico do estado nutricional é o mesmo usando o Score Z ou o percentil, como vimos nas tabelas. Não, perfeito, eu entendi, Djalma. Márcia, o diagnóstico é o mesmo, no entanto, as linhas das curvas são diferentes. Então, se eu usar a curva de percentil, usando os pontos, o desenho das linhas que são da curva de percentil e o desenho das linhas de comparação do Score Z, eu tenho diferenças. Então, se eu fizer o diagnóstico usando o mesmo indicador, por exemplo, IMC por idade de percentil e IMC por idade de Score Z, eu vou ter essas linhas de forma diferente, eu posso ter diagnósticos diferentes, tá? A tabela para definição do diagnóstico é o mesmo, mas o desenho das curvas são diferentes. E é isso que pode gerar diagnósticos distintos se eu não usar as curvas adequadas para poder fazer esse diagnóstico.